Olá, Edson. Tudo bom? Fala aí, Danilo, tudo bom? Tá me escutando bem? Muito bem, e você? Muito bem também. Então, tá bom. E aí, como vão as coisas? Graças a Deus, tudo bem. Muito feliz com essa segunda live, essa segunda parte da live. E que seja bênção, né? Vai Tá ser sim. bom? Muito frio aí? Rapaz, aqui tá... Deu uma esfriadinha, mas nada a ponto de usar blusa. Ah, o filhotinho aí. Né? E aí, calor aí? Calor, mas É, né? agora tá chovendo. É, Fechei um pouquinho a janela aqui para não dar nenhum problema. aham, tá certo, então. Pessoal, vamos É, começar dentro em breve, tá? Estamos só esperando mais algumas pessoas entrarem para a gente começar. Os que já entraram, essa aqui vai ser a segunda parte de uma conversa que eu tenho com o Edson Sakayama. A primeira parte tá lá no YouTube, tá bombando. Tá bombando, viu, Edson? que bom, que bênção, que bênção. Muitas visualizações. É, isso mesmo, muito bom. O tema é muito relevante, né, Danilo? A questão da preparação dos filhos é algo desafiador para todo mundo, né? É verdade. E muitas vezes a gente nem tem ideia, né? É, Eu, é verdade. eu tô sendo bem tratado aí, fazendo o Habitudes 2 agora. Essa Uhum, última aula foi bem forte pra gente, pra minha turma. aham. Isso é muito bom. Realmente tem sido uma bênção para minha vida. E eu acho que a gente vai poder passar um pouquinho para as pessoas também a bênção que é. Joia. Perfeito, perfeito. Eu acho que essa questão do tema que você propôs para a live, para a primeira parte, para a segunda parte, Danilo, sobre a questão da preparação dos filhos, é aquilo que, às vezes, o tempo passa, a vida passa muito rápida, né? E a gente não percebe como o tempo passa, como nossos filhos estão crescendo, né? E chega a ser assustador realmente. E aí é complicado se a gente olha para trás e começa a perceber o quanto que nós poderíamos ter feito, o que nós deixamos de fazer, né? E aí essa live que você propôs para a gente estar compartilhando é algo extremamente relevante e importante. E não me refiro apenas do ponto de vista cristão, como nós somos, mas assim, de uma forma geral, em termos de sociedade mesmo, em qualquer área de atuação. Na família é família, né? Uhum. Seja os que frequentam alguma igreja, seja para as pessoas que professem alguma fé, né? Mas assim, família, filhos, influência dos pais em relação aos filhos, papel dos filhos daqui a alguns anos, do futuro na sociedade, é algo que pega todo mundo, né? Seja na grande capital, como João Pessoa, seja numa cidade do interior, como Pompeia, onde eu moro, né? Independentemente de classe social, também, é algo que atinge todo mundo. Então, fiquei muito honrado e muito feliz com essa segunda parte, inclusive, que a gente vai estar conversando de uma forma objetiva e direta, para a gente aproveitar bem os minutos aí, né? Mas, vai aí, Danilo. Já tem 5 minutos, né? Acho que já dá pra gente Sim, começar. sim, sim, Daqui a pouquinho deve estar chegando aí mais pessoas. sim. Então, pessoal, boa noite. Eu vou conversar hoje com o Edson Sakayama, um amigo meu, um companheiro aí de pensamentos, de conversas, né? Que um dia eu assistindo uma live dele, me tocou a ideia de conversar com ele, trazendo o que ele trabalha com jovens, adolescentes, né? Mas para a gente trazer a preocupação que os pais devem ter para ensinar os seus filhos no caminho, né? Como diz a Bíblia, ensinar no caminho e não deixar para tentar ensinar já depois que é jovem ou adulto. É. Uma das coisas que eu mais escuto das pessoas que conhecem a UDF, Edson, Uhum. queria ter conhecido isso antes. É, verdade. Né?
E a ideia é a gente poder conversar um pouquinho para que a gente possa refletir sobre alguns pontos e quem sabe nós como pais podemos melhorar, né? O Edson como avô também Aham. tem aí a oportunidade. Então, nós vamos dar continuidade à conversa que nós tivemos. A primeira parte está no YouTube. Quem quiser pode botar o título lá no YouTube que você vai poder achar. Tá? Depois a gente vai poder passar o link também nos grupos de WhatsApp. Tá? Mas, Edson, brigadão por aceitar participar de novo. Tá? Obrigado você. Se apresenta aí rapidamente para que as Presente, pessoas sim. possam te conhecer. Ok. O Danilo, me permita fazer um comentário também, que tem pessoas já que já se manifestaram falando que não vão poder assistir hoje, mas já pediram. Assim que você puder, passa o link para mim do YouTube, que eles vão querer assistir nos próximos dias, tá? Tá. Pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou o Edson Sakiyama, trabalho na Universidade da Família já há 13 anos. Eu e a minha esposa somos diretores de uma área, de um ministério chamado Próximas Gerações, e o nosso foco é o de formar líderes, pastores, líderes, educadores, para que eles, num final de semana, através de um treinamento intensivo, para que daí essas pessoas possam, em suas respectivas comunidades, igrejas, escolas, projetos sociais, ONGs, empresas, ministrar, dar aulas de 2 cursos, que eu vou estar comentando rapidamente aqui com o Danilo, um curso chamado Habitudes, que tem uma linha de mentoreamento, né, e o IES Guia de Carreiras, que é uma orientação vocacional. Eu comentei na semana passada e vou comentar rapidamente aqui também, acho que no desenrolar da conversa. Né? Quero já de antemão também, antes que eu me esqueça, como eu fiz a semana passada também, talvez a gente não... Logicamente que como o assunto é muito vasto, muito relevante, muitas questões envolvidas, a questão da preparação dos filhos para serem uma vez que eles serão os influenciadores no futuro, talvez a gente não consiga tecer todos os comentários, ou escutar as perguntas, ou ter acesso às perguntas. Então eu quero colocar aqui mais uma vez o meu e-mail e o meu WhatsApp à disposição de vocês. Esse é o meu e-mail, habitudes@udf.org.br, e o meu WhatsApp é o prefixo 14 98123 9721. Faz um print aí da tela, tá? E também quero também colocar as redes sociais, o Facebook e o Instagram do Próximas Gerações, que é bem simples, o endereço é o mesmo, udf.próximas. A gente posta apenas questões realmente muito relevantes e importantes em relação à juventude, justamente para poder ajudar professores, educadores, pastores, pais, jovens adultos, pessoas que lidam ou que desejam lidar e entender um pouco mais a questão da juventude, jovens e adolescentes, né? Eu queria também, Danilo, se você me permite, dar uma sugestão para o pessoal que vai estar assistindo aí, seja assistindo aqui ao vivo hoje, ou assistindo quando estiver no YouTube. Eu vou estar comentando aqui, eu espero que dê tempo hoje, quero usar bem o tempo, para expor algumas questões que eu quero sugerir. Pegue um papel e uma caneta, sabe? Ou abra o seu tablet ou o seu computador, porque eu vou passar algumas coisas que eu quero recomendar. Recomendo a vocês que anotem, tá? Porque às vezes as palavras faladas no vídeo depois acaba caindo no esquecimento, mas quando a gente anota, pelo menos eu sou assim, eu gosto de anotar porque depois eu volto, vejo a anotação, releio, né? E então, uma sugestão é anotem. Peguem um papel, uma caneta, um bloco de anotações e anotem aquilo que a gente vai estar comentando aqui. Beleza? Beleza. Então, eu recomendo aí que anotem, tá? Eu acho que vai ser muito bom para a vida de vocês. Só contextualizando, eu tenho feito lives com os diretores da Universidade da Família, com o intuito de a gente usar toda a ferramenta que a Universidade da Família tem à disposição para ajudar os pais na formação da sua vida e depois da vida dos seus filhos, né? Legal. Então, próxima quinta-feira vamos falar sobre finanças. Na próxima semana, como gerar homens e mulheres segundo o coração de Deus. Aí vamos ter o Paulo, quinta, e o Marcos Paul na próxima semana. Então já fiquem atentos aí, quem também vai estar divulgando. Ótimo. Edson, para a gente começar, era bom a gente contar um pouquinho do que foi a última, né? Para quem não assistiu, poder se ambientizar. Ok, eu vou sintetizar aqui. Na semana passada, eu quis
deixar aqui como pano de fundo 2 textos bíblicos, tá? 2 Timóteo 2:2, Paulo falando para Timóteo, né? E 1 Timóteo 4:12. Então, anote essas referências, depois vocês dêem uma olhada, que eu coloquei, então, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo para Timóteo 2, versículo 2, e 1 Timóteo 4, versículo 12, tá? E depois a gente também falou, você chamou a atenção, Danilo, sobre uma frase que eu usei, que é a frase que eu ouvi do Tim Elmore, Dr. Tim Elmore, que é o criador da Habitudes, que é a seguinte frase: querendo ou não, a gente aceite ou não, a gente goste ou não, a geração atual de jovens e adolescentes será a geração que vai liderar e influenciar a sociedade em todas as áreas no futuro, dentro de poucos anos. Então, a gente, preparados ou não, eles vão assumir. Nós comentamos um pouco sobre isso, inclusive agora trazendo sobre a questão do contexto de igrejas e até mesmo de famílias, eu lancei a seguinte pergunta: será que, se a gente fizer uma pergunta para cada 10 igrejas, né, quantas dessas igrejas que a gente conhece pelo Brasil afora trabalham de uma forma sistemática, consistente, com muito conteúdo na preparação desses jovens e adolescentes em relação ao futuro? Porque eu não estou me referindo àqueles encontros, culto do jovem de sábado à noite, culto de adolescente, reunião, não é isso que eu estou falando. Eu estou me referindo a uma programação, algo estratégico por parte da liderança da igreja, focando de uma forma sistemática, relevante, um processo na vida dos jovens e adolescentes para prepará-los, sabe? Essa é uma pergunta, e eu fiz algumas pequenas enquetes em algumas viagens que eu fiz, e eu pedi realmente para as pessoas que estavam nos treinamentos para levantarem as mãos, sabe? Eu queria saber, olha, de tantas pessoas que estão aqui, quantas igrejas das que vocês conhecem têm trabalhado? A sua igreja tem trabalhado? Eu estou resumindo isso para igrejas, tá? E pouquíssimas mãos se levantavam. Eu fiz a mesma pergunta em relação às famílias, porque muitas vezes os pais, na correria do dia a dia, na agenda lotada, né, nas atividades, compromissos profissionais, compromissos até mesmo na igreja, etc., até que ponto, e a vida vai nos levando, até que ponto também as famílias têm focado de uma forma com atenção, em cima realmente do trabalho de preparação dos seus filhos, hoje crianças, jovens e adolescentes, para serem cidadãos com princípios e valores daqui a alguns anos. Também é uma pergunta boa para se refletir. A gente não tem uma resposta, não é uma receita de bolo que tem os ingredientes certinhos. É uma pergunta que eu lancei no ar. E uma coisa interessante também que eu comentei rapidamente é que é impressionante como existem muitos conflitos geracionais, né? Seja pela questão, isso afeta em todas as áreas, tecnologia. A tecnologia na minha época era muito diferente da época dos meus pais, e é muito diferente na época das minhas filhas e serão das minhas netas, né? Essas diferenças enormes geracionais geram conflitos geracionais. E o que a gente também sabe que tem muitos pais que não conseguem dialogar com seus filhos, tamanho abismo geracional que existe, né? Por que isso acontece e como lidar com isso? Porque isso vai influenciar na formação dos seus filhos até quando eles se tornarem adultos. E aí, falei um pouquinho de um dos cursos do Ministério Próximas Gerações, que é o IES Guia de Carreiras, que é um processo de autoconhecimento, onde o adolescente, em poucas semanas de aula, através desse curso, ele se conhece melhor, como é o seu perfil de personalidade, quais são os seus interesses. É um curso fantástico que ajuda de uma forma assertiva o adolescente, na faixa de 13 a 17, 18 anos, a ele, ao se conhecer, fazer as escolhas certas em relação à busca da futura carreira profissional, em relação ao vestibular ou ao curso técnico. Falei também um pouco sobre o Habitudes, que é o carro-chefe do Ministério, que é Hábitos e Atitudes, que é um curso em formato de mentoreamento, justamente na preparação também dos jovens e adolescentes na faixa de 12 a 24, 25 anos de idade, para que eles tornem-se de jovens e adolescentes, de estudantes comuns, em líderes em crescimento que vão influenciar a sociedade, transformar a sociedade. E aí eu comentei também com o Habitudes, que trabalha em 4 frentes, são 4 módulos, 4 livros,
falando sobre caráter, relacionamentos, liderança e transformação de cultura. É uma jornada, é um curso que é um acompanhamento, não é um mero evento, mas é algo realmente, é uma jornada, uma caminhada junto com adolescentes e jovens. E aí até você comentou sobre a lição do iceberg, que é a primeira lição, né? Comentei rapidamente do iceberg, é a primeira lição do livro 1 do Habitudes. O iceberg, como todo mundo sabe, é o iceberg aquele que mostra só a pontinha do iceberg, né? Assim, os 10% que todo mundo enxerga. Mas é interessante que se a gente for ver o que afundou o Titanic, foram os 90% que ninguém enxergava, né? E justamente, fazendo um paralelo com a vida das pessoas, é justamente o que derruba as pessoas, o que faz as pessoas pisarem na bola, cometerem erros, entrar em escândalo, perder a sua influência, etc., não são os 10% que ele mostra para as pessoas, mas são os 90% que estão submersos, que são justamente a questão do seu caráter, né? Falamos um pouquinho sobre isso também. E aí foi quando falei também no final da live sobre a lição do livro 2 que você citou, sobre o balão de ar quente. A gente acho que vai voltar um pouquinho nesse assunto hoje, mas eu falei sobre a questão, uma lição chamada o balão de ar quente, que a gente aprende nessa lição que para um balão poder subir, né, de uma forma segura, é justamente quando o piloto do balão ele liga aquele acendedor e a chama faz com que o ar dentro do balão se aqueça e aí faz com que o balão possa sobrevoar. Fazendo isso um paralelo em relação à nossa vida, o balão de ar quente, o ar quente é o incentivo que as pessoas precisam dar para as outras pessoas. É um incentivo. E quando eu falo incentivo, em todas as áreas, familiar, relacional, profissional. E quando eu estou falando profissional, o incentivo não é só melhorar o salário, não é só melhorar, aumentar o salário, promover, não é essa questão. Em todas as áreas, nós precisamos ser bons pilotos de balão para saber a hora de acender, ligar o acendedor, para que a gente possa levar as pessoas a se levantarem, né? Então, o que acontece quando não tem o acendedor, né? Quando não se liga o acendedor do balão? O ar esfria e o balão começa a cair. É a mesma coisa que acontece com as pessoas. Quando as pessoas não recebem incentivo, não recebem encorajamento, elas desanimam, elas caem, elas se abatem. E aí nós tivemos que encerrar a live. Praticamente foi isso, né, que aconteceu. Acabou. Né? Acabou a live, né? Então, eu citei sobre essa lição que o incentivo é o oxigênio da alma, né? Então, é isso aí. Eu quero passar a bola de novo para você, para a gente poder entrar na live de hoje, resumir em 4, 5 minutos. Vamos lá. Essa do balão quente, eu acho que tem tudo a ver com os pais. Tem. Eu tenho 2 filhos, né, pequenos, e eu vejo a importância deles receberem incentivos. Né, nós como pais, né, o meu filho mais velho de vez em quando diz assim, eu não vou aprender a ler, ele está na fase de aprender a ler. E assim, muitas vezes você deixa para lá, que ele começa a criar na cabeça dele que é verdade, que ele não vai poder aprender. Na verdade ele pode, né? Então se os pais contribuírem, se os pais incentivarem, né, forem dando o oxigênio correto, na dosagem certa, vai... eu quero dar uma dica já para quem está assistindo ou para quem vai assistir pelo YouTube. Em relação à lição, em relação ao balão de ar quente, eu acho que pode tomar a seguinte nota. Primeiro, que seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja adulto, o incentivo é o oxigênio da alma. Quando a gente não tem incentivo, a gente desanima, a gente se abate. Seja na área profissional, seja na igreja, seja na família. Nós estamos falando sobre preparação dos filhos, uma vez que eles serão os influenciadores do futuro. E nós queremos que sejam bons influenciadores. O incentivo é algo extremamente importante. Mas, para nós enchermos o balão dos nossos filhos, já que estamos falando sobre filhos, então vamos lá. Para nós enchermos o balão dos nossos filhos, nós precisamos de 4 questões. Primeira questão é que nós precisamos comunicar com sinceridade. A gente encher o balão não significa a gente bajular, mentir, omitir, jogar confete à toa. Não, não é isso. Comunicar é com sinceridade.
Mesmo que a pessoa, mesmo quando a gente percebe falhas, erros, mas a comunicação com sinceridade em amor. Né? Existem maneiras e maneiras de se comunicar. Existem maneiras e maneiras de se ser sincero. Tem gente que até é sincero, mas é sincero com ironia. Meu, isso mata a pessoa. Né? A ironia. Né? Às vezes joga-se a verdade usando-se um tom de voz de ironia. Isso é uma faca, sabe? Isso dói. Né? Então, primeira coisa, comunicar com sinceridade em amor. Primeira coisa que eu gostaria de sugerir em relação a como encher o balão, como aquecer o balão no caso de nossos filhos. Segunda coisa, ser específico, sabe? Falar tipo assim, porque você é muito legal, porque você é muito bonito, muito inteligente. Não, não é isso. Ou então quando a gente quer corrigir alguma coisa, você não faz nada certo. Não. Encher o balão é ser específico, né? Pontuar o que é que está acontecendo e como é que eu posso encher o balão. Então eu preciso ser específico nisso e não generalista em relação aos nossos filhos, né? Na hora de encher o balão dos nossos filhos. Terceira coisa que é importantíssimo, e como a criança, o jovem, o adolescente, em geral, né, se sente bem, se sente encorajado, se sente valorizado. Terceira coisa é quando nós elogiamos em público, sabe? Quando nós damos honra à pessoa, aos nossos filhos, sabe? Seja pela inteligência, pelo desempenho deles na escola ou no trabalho, ou pela maneira como ele se porta, pelo carinho que ele tem em relação aos pais, em relação às pessoas. Elogiar em público é um baita de um combustível, Danilo, né? É um baita de um combustível, né? É um baita de um acendedor de ar para levantar o balão, né? E quarta coisa, para encher o balão, que eu achei fantástico nessa lição do balão de ar quente, não sejamos impessoais, mas pelo contrário, sejamos pessoais. Vou dar um exemplo que ele cita no livro, o Tim Elmer cita no livro, né? Ser impessoal é a mesma coisa da gente vai numa livraria, uma papelaria, compra um bonito cartão de feliz aniversário, que já vem com aquele texto padrão escrito, né? Às vezes até tá bacana o texto lá, né? Mas assim, é genérico, né, meu? E aí você só coloca assim, você aproveita tudo que tá lá e você só coloca o teu nome assim, Edson, e entrega para a pessoa, né? Sabe? É algo impessoal, né? Então, já que vai comprar o cartão, né? Aproveita o texto que tá lá, mas escreve também de uma forma pessoal, específica, né? Tenhamos o foco de escrever especificamente, olha, meu filho, você tem sido isso, você tem feito assim, nós te admiramos por causa disso. Minha filha, porque você tem feito isso, você tem sido uma bênção de Deus por causa disso. Tarará. Então, ser específico, isso é ser pessoal. Rapaz, inclusive quando nossos filhos erram, quando pisam na bola. Nós pisamos na bola, nossos filhos pisam na bola e vão pisar na bola. Então, inclusive, quando fracassam em alguma coisa, quando erram, né? Mesmo assim, aquecer o balão, levantar o balão deles, né? Para que eles possam, ou quando eles conquistam alguma coisa. Essa lição é fantástica, Danilo. Essa lição é fantástica, sabe? Eu fico me analisando, quando as minhas filhas eram pequenas, quantas vezes, e aliás o Abitude, você sabe disso, cada lição é uma confrontação muito saudável, né? Mas assim, eu ficava me analisando quantas vezes eu podia ter enchido o balão das minhas filhas quando elas eram crianças e adolescentes, eu não fiz isso. Por outro lado, quantas vezes eu fiz isso sem conhecer o Abitude, na época eu não tinha Abitudes, tá? Então, eu acho que isso é importantíssimo para os pais. Comunicar com sinceridade, ser específico, elogiar em público, honrar em público e ser pessoal. Não ser impessoal, mas ser pessoal. Ok. Quem quiser fazer perguntas, pode deixar a pergunta aí no comentário que a gente vai tentar responder, né?
Então, deixa eu te falar uma coisa, viu, Danilo? Deixa eu falar uma coisa. Eu não consigo enxergar nada, tá? Se as pessoas escreverem. Rapaz, eu sou japonês, olho pequeno, olho fechado e míope. Gabriela tá me ajudando. Se eu não conseguir ver também, Gabriela tá aqui também olhando para passar para mim. Joia, joia, joia. Eu tava, durante essa aula também, eu fiquei pensando, sabe? O quão é importante também marido e mulher encher o balão do outro. Ah, com certeza. Para que os filhos possam crescer saudáveis, né? Com certeza. Porque às vezes a gente se preocupa tanto com os filhos e esquece do cônjuge, né? E os filhos acabam sendo um reflexo do relacionamento que os cônjuges têm, né? Que o casal tem. Você quer ver? Bom, você como treinador do Paternidade Bíblica, do currículo de paternidade, sabe disso anos-luz a mais do que eu, tá? Mas a questão é assim, rapaz, eu vejo pelas minhas netas. Eu via isso nas minhas filhas e vejo agora nas minhas netas. As crianças absorvem, que é uma coisa espantosa. Absorvem e entendem do jeito delas, as crianças entendem o que está acontecendo no ambiente da casa. Tanto para coisas boas, quanto para coisas ruins. Né? Se uma criança vê num ambiente em que a mãe respeita o pai respeita a mãe, né? Vê a questão do respeito, do altruísmo entre marido e mulher, né? Da ajuda mútua, a criança cresce vendo isso, ela absorve isso. Por outro lado, né? Isso é um ar quente no balãozinho dela. Né? Por outro lado, se ela vê direto o pai depreciando a mãe, ou a mãe depreciando o pai, você não faz nada certo, você quer isso, você quer aquilo, e a criança cresce aquilo, é impressionante como a criança, é questão de contar os dias. Em algum dia, a criança vai usar as mesmas palavras pejorativas que ela ouviu que o pai falou para a mãe, ela vai falar para a mãe, ou ela vai falar para o pai. Né? Porque ela aprendeu aquilo. Né? Ainda mais se é uma coisa reincidente dentro do ambiente familiar. E isso é uma péssima influência, porque se a gente... É que a gente, ô Danilo, nós como pais, como educadores, muitas vezes também, nós temos uma visão muito curta. Nós só enxergamos muito agora. Né? A gente muitas vezes perde a noção e a ideia de como as ações que nós fazemos hoje, tanto positivas quanto negativas, estão influenciando nas crianças e vão estourar lá na frente, quando elas forem jovens e adultas. É verdade. Né? Então, nós temos que realmente ficar muito atentos a isso. E aí eu acho que aí o Habitudes vem de confronto mesmo, tanto para jovens como para adultos também, porque é a questão de hábitos e atitudes, né? Exatamente. Você trazer os hábitos e atitudes corretos para a nossa vida. Exatamente. Né? Por isso que eu acho que o Habitudes... E não estou dizendo que é fácil, hein? Não. É desafiador. Mas possível. Mais possível, e os resultados, meu irmão, são impagáveis. Para quem ainda está nos assistindo e ainda não conhece o Habitudes ou o IES, também Guia de Carreiras, né, já passei aqui o endereço, o meu e-mail, a gente está à disposição, manda arquivo de PowerPoint para vocês poderem conhecer, etc. e tal, porque realmente são ferramentas que funcionam. Verdade. E aí, quer passar para outra lição? Vamos nessa. Você comanda aí. Na última semana, a lição da minha turma foi o crédito no bolso. Livro 3. Não, no 2 ainda. Não, no 2, livro 2, relacionamento, é verdade. Cara, como essa aula foi complicada para mim. Quer dizer, talvez eu vou me perguntar qual aula não está sendo complicada para mim, né? Eu tenho 2 filhos, sou casado com Gabriela, né? Então, exerço influência sobre essas pessoas. Tem algumas pessoas que eu também exerço alguma certa influência. E como é difícil você realmente ser aquele líder que as pessoas precisam, né? Então, essa questão do crédito que você precisa ter é muito importante e você tem que conhecer, porque muitas vezes você não tem noção de quão importante é ter esse crédito no bolso. É verdade. Eu tô com o livro 2 aqui, eu sei que você está aí também com o livro 2, mas eu quero só ler essa questão, até você colocou aqui na sua
Roteiro. No roteiro, você colocou sobre algo que é citado, uma história verídica que é citada aqui nessa lição do crédito do bolso. O crédito do bolso, pessoal, e isso tem tudo a ver com preparação dos filhos para serem influenciadores do futuro. Tá? O que eu quero dizer com isso? Nós não estamos fazendo aqui propaganda de curso, não é nada disso. Nós estamos simplesmente aproveitando aquilo que o Danilo tem passado pelo curso Habitudes, e eu trabalho especificamente com isso, e tem tudo a ver com a questão de como preparar os filhos, né? E o nosso papel como pais. Essa lição do crédito no bolso diz o seguinte, o resumo da lição diz o seguinte, que o líder, ou seja, quando eu falo líder aqui, vamos trazer o papel de pai e de mãe. Os pais, os influenciadores, os que exercem liderança sobre os filhos. O líder ganha credibilidade aos olhos dos outros, vamos dizer aqui, aos olhos dos filhos, trazendo para o contexto da live, tá? Quando demonstra integridade e toma decisões sensatas. Isso lhe fornece crédito emocional, que faz aumentar sua influência sobre os filhos, sobre as pessoas. Quando o líder, quando os pais não agem assim, perde o crédito que possui. O líder, o influenciador, o pai e a mãe, né, está sempre enchendo ou esvaziando seu bolso desses créditos. E aí nessa lição fala alguma coisa, rapaz, eu lembro que, eu confesso para você que eu tinha esquecido dessa história. Quando você citou aqui no teu roteiro, eu falei assim, rapaz, deixa eu lá dar uma revisada no livro 2, nessa lição. E aí a lição nos diz o seguinte, diz assim, deixa eu contar essa história do pai e como isso influencia nos pais, em relação aos filhos. Conta-se a história verídica de um pastor de fronteiras e de seus 2 filhos, que o convenceram a levar um cachorrinho vira-lata para casa. O cãozinho era preto como carvão, mas tinha 3 pelos brancos, bastante visíveis no rabo. Um dia, saiu um anúncio no jornal da cidade falando de um cão desaparecido. O vira-lata encaixava-se perfeitamente na descrição, que inclusive mencionava os pelos brancos no rabo. Com a ajuda dos filhos, o pastor tirou, com muito jeito, aqueles 3 pelinhos brancos. Passado algum tempo, o dono do animal ficou sabendo que o pastor tinha um cachorro que se encaixava na sua descrição e foi até lá para vê-lo. Ao chegar lá, o cão deu todos os sinais de que reconheceu o dono. E, naturalmente, aquele homem quis levá-lo para casa. Mas aí o pastor lhe disse, você não falou que o seu cachorro tinha 3 pelos brancos no rabo? Ao ver que o animal não exibia a marca, o dono teve de retirar-se. Aqueles 2 garotos foram testemunhas da mentira dita pelo pai. Algum tempo depois, aquele pastor escreveu, ganhei o cão, mas perdi os meus filhos. Esses garotos foram Frank e Jesse James, que se tornariam perversos criminosos quando adultos. Bom, o texto já é autoexplicativo. Como é que pode uma questão de 3 pelinhos brancos no rabinho de um cachorrinho causar um desastre desses na vida dos 2 filhos, né? E eu fico... essa lição realmente, Danilo, o líder, nós como líderes, temos que conquistar a credibilidade e a confiança das pessoas. Mas como é fácil, se a gente baixa a guarda, como é fácil perder essa boa influência. E pior, além de perder a boa influência, influenciar de uma maneira ruim nossos filhos, nossas filhas, nossos colaboradores na empresa que a gente trabalha, porventura, né, nossa roda de amigos. Essa lição crédito no bolso é extremamente confrontadora, porque são nos pequenos detalhes, né, que a gente corre o risco de trazer uma péssima influência sobre os nossos filhos. É verdade. Ministrou essa aula quinta-feira passada e a gente viu como é importante você ter esse crédito, né? Você, tanto com os filhos, tanto com o cônjuge, mas também nas pessoas que estão ao seu redor. Com certeza. Porque as pessoas que estão ao nosso redor acabam também influenciando nossos filhos. Então, é importante que a gente pense se nós estamos com crédito com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque às vezes pequenas palavras têm feito a gente furar o nosso bolso, né?
Eu quero tentar, no final dessa nossa conversa, trazer algumas questões também práticas, que eu acho isso que é importante numa live também, que as pessoas possam, né? Por isso que eu estou falando de novo, ó, pega a caneta, anota se você não tiver pego a caneta ainda. Porque assim, e todo mundo que está nos assistindo há de concordar com isso. Rapaz, a nossa juventude, nossos filhos, seja crianças, adolescentes, jovens ou até mesmo jovens adultos, têm sido bombardeados diariamente por uma série de influências. Em todas as áreas. O que está bombando agora, é o que nós temos visto todos os dias, todas as horas do dia, é sobre a questão da pandemia, né? E sobre a questão das discussões políticas, ideológicas, o que é mentira, o que é verdade, etc. Aí, os nossos filhos vão nas escolas ou nas universidades, que a gente vê de cosmovisões, ideologias, uma série de questões que influencia, né? Nossos filhos também ou trabalham ou vão trabalhar, ou já estão trabalhando, né, durante o dia, a influência do seu chefe, né, da sua liderança empresarial, das suas amizades. Nossos filhos são bombardeados de influências. Muitas podem ser boas, muitas certamente são ruins também, né? A mídia, infelizmente, tem a boa mídia, mas tem aquela mídia que empurra as coisas, né? Então, como é importante, porque se nós como pais, o pessoal que está nos assistindo, Danilo, se nós como pais, nós não estivermos atentos a sermos influenciadores no dia a dia sobre a vida de nossos filhos, para o bem deles, por amor a eles, outras fontes serão. E têm sido influenciadoras, né? Porque a gente sabe disso, que tem muitos pais que olha para o filho fala alguma coisa, fala, nossa, mas com quem que você aprendeu isso? Não é verdade, né? Com quem que você aprendeu isso? Onde já se viu uma coisa dessa? Quem te ensinou isso? Aqui em casa não foi, né? Então, é algo... chega a ser, muitas vezes, assustador. E aí, isso eu não estou nem considerando a era que nós vivemos. A era da informação, a era da tecnologia super, mega, hiper rápida, né? O ritmo alucinante das coisas na vida, o nível de informações e a quantidade de informações que nossos filhos recebem hoje é muitas vezes maior do que a quantidade de informações que eu recebia quando eu era criança e adolescente, você também, apesar de você ser bem mais velho que eu, né? Então, é muito importante isso. Por isso que eu bato na tecla de novo. Essa live, nós poderíamos ter muitas outras partes, continuações, mas a gente está tentando focar em alguma coisa e a gente goste ou não, a gente queira ou não, nós como pais, como educadores, como líderes, temos uma grande responsabilidade, sim, de acompanhar os jovens e adolescentes e as crianças para que eles sejam. Acompanhar é pagar o preço, é botar o ombro do lado do ombro, é chorar junto, é olhar nos olhos, sabe? Para poder estar acompanhando, né? E depois, mais no final, eu quero ver se dá tempo, espero que dê. Estou olhando no relógio, estou com um olho em você e um olho aqui no relógio, né? Para não ser tão atropelado como foi na semana passada. Mas é isso aí. Com a sua experiência, né? Acho que você tem caminhado aí com jovens e adolescentes e muitas vezes a pessoa só se preocupa quando vê resultado, né? Sim. Qual o resultado que você tem observado nos jovens e adolescentes que tem se quando elas têm sido trabalhadas os hábitos e as atitudes corretas? Tá. Rapaz, eu vou dar alguns relatos rapidinho, o que deixa a gente muito feliz, porque resultados, relatos, são coisas impagáveis, né? É o que enche o nosso coração de alegria, né? É o que enche o nosso balão, né? É o balão de ar quente, é o que enche o nosso balão, tá? Em relação ao IES, que é a orientação vocacional, há alguns anos eu fiz uma pesquisa, porque nós temos o cadastro de todos os alunos que fizeram o IES no Brasil. E há alguns anos eu fiz, 2 anos depois que eles fizeram o IES, eu mandei um questionário para esses ex-alunos, tá? Para saber, 2 anos depois. Escuta, você fez o IES no ano tal, não sei o que, tarará. Serviu para você alguma coisa? Foi bom? Como é que você está hoje? Eu fiz assim 2 ou 3 perguntas bem objetivas, né? Mandei por e-mail, ou não lembro como é que foi que eu enviei, já faz alguns anos. Rapaz, o feedback que eu recebi
foram, assim, fantásticos. Pessoas que falaram assim, olha, quando eu fiz o IES, eu não tinha a mínima ideia do que eu queria fazer na minha vida. Hoje eu já estou no segundo período do curso tal da faculdade. Ou então, olha, hoje eu vi que eu estava num emprego que não estava me satisfazendo, etc. e tal. Hoje eu consegui depois, sem ser precipitado, consegui achar um emprego dentro da área onde realmente tem tudo a ver comigo. Estou muito feliz. Olha, hoje eu já estou na segunda faculdade fazendo por causa disso, aquilo. Eu quis confirmar quando fiz o IES, eu já fiz acima da idade, mas eu fiz assim mesmo para poder me certificar. Olha, eu sempre frequentei a igreja e não me encontrava em nenhuma das áreas da igreja. Uma hora eu estava numa área da música, outra hora eu estava na área de não sei o quê. E agora, pelo que eu descobri no IES, eu sei em que área da igreja eu estou trabalhando bem. Então, são resultados palpáveis, Danilo, sabe? A gente viu pelo IES. Em relação a Habitudes, também tem N relatos, aquilo que tem acontecido, inclusive. Tem uma líder do Habitudes, uma moça jovem ainda, professora de uma escola em Jundiaí. O nome dela é Aline. Ela mandou uma vez um e-mail dizendo o seguinte, ela dá aula numa escola, né? Eu não me lembro se era a 8ª série, o 9º ano, ou se era o 1º ou 2º ano do ensino médio, eu não me recordo. Mas já eram adolescentes, já um pouquinho maiorzinhos assim. E ela estava dando, já deu os 4 Habitudes na escola. Ela estava, se não me engano, no Habitudes 2, que fala sobre relacionamento, não tenho certeza, mas ela mandou um e-mail para mim falando assim, Edson, deixa eu dar um relato para você, um testemunho. Né? São 40 alunos na sala, né? E eu estou dando aula do Habitudes, eu confesso para você que várias vezes eu achava que eu estava dando aula para as paredes, porque era um desrespeito, uma briga, discussão, falação, bullying cibernético, bullying na sala de aula, né? Discussões como se fossem tipo gangues, pequenas gangues dentro da sala de aula e tal. E bati o desânimo. Até que um dia eu estava indo para a sala de aula, e 2 desses líderes, desses grupos, né, que criavam um problema na sala, chegaram para mim e falaram, professora, a senhora dá 2 minutinhos para a gente falar com a turma. E aí eu permiti, e aí os 2 que são os caras que puxavam todas as discussões lá, falaram assim, olha, um deles começou, olha, eu quero falar com você, fulano, né, que eu queria pedir desculpa para você, porque aquilo que eu fiz com você não é correto, a gente está aprendendo aqui no Habitudes que não é assim. Aí o outro também, que estava junto com ele na frente, falou, eu também queria pedir desculpa para você, fulano, ciclano. Aí a Aline disse que ficava assim na parede, encostada, só olhando. E daí um aluno da última fila levantou a mão, professora, já que estão falando, posso ir na frente também falar? Ela foi lá. Ela falou assim, Edson, os 40 alunos começaram a se revezar para ir lá na frente, para se acertar uns com os outros. Eu não sabia se eu chorava, se eu pulava, se eu gritava, se eu esperneava de tamanha alegria, e eu achava que eu estava dando aulas do Habitudes para as paredes. Né? O que Deus tem feito nessa turma é algo impressionante. Então isso é um relato fantástico. Outro relato, e eu posso falar de mim. Eu sou diretor do Habitudes, sou treinador de líderes, mas eu também sou líder do Habitudes. E eu dei durante 4 anos o curso Habitudes aqui em Marília, cidade vizinha de Marília, no CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, para cerca de 10 a 11 empresários, jovens empresários, né? Mas já vários deles casados e tal. E nenhuma conotação em termos de igreja nem nada disso, tá? Foi lá no CIESP, no ambiente da CIESP mesmo. Fui convidado para dar o curso Habitudes. Eu dei o curso Habitudes em 2013, 14, 15, 16, livro 1, 2, 3 e 4, né? Para 11 empresários. Foi fantástico. Nós temos grupo no WhatsApp até hoje. Esses dias eu estava falando com eles, né? Sabe? Uma turma ponta firme, sabe? Os caras com agendas mega lotadas e iam lá toda quarta-feira à noite. A gente fazia lá, né, com eles. Tá tendo o Habitudes e o IES aqui nos grupos, na empresa do Grupo Jato, né? Que é uma baita empresa aqui na região. Tem um líder chamado Fernando, lá de Maringá, norte do Paraná. Ele tá dando, rapaz, ele e a equipe dele estão dando o Habitudes no sistema prisional de menores infratores para 80 adolescentes, o Danilo, sabe? Ele mandou fotos. Rapaz, ele fica no corredor porque ele é apaixonado, ele vê que tem transformação. Ele fica no corredor e aí ele fica assim num corredor, numa parte estratégica, onde ele bota no corredor, na mesinha, ele bota o laptop para passar
a lição, os trechos de filmes, e aí tem uma cela do lado aqui do corredor, do outro lado outra cela, e atrás também outra cela, né? Então os meninos assistem de dentro das celas, e ele fica no corredor de pé, dando a aula para eles, cada um com seu livro lá. Foi tão impactante que no começo desse ano ele me disse, agora com a pandemia deve ter mudado um pouco lá, mas ele me disse assim, que foi tão impactante, e o diretor da unidade do sistema prisional de menores gostou tanto, porque ele falou assim, olha, eu quero esse curso para o pessoal que trabalha no sistema, para os carcereiros, para os guardas, para os vigias. Rapaz, isso não tem preço, sabe? Então, o fato, quando os pais, quando educadores, quando os líderes pagam o preço por amor aos filhos, por amor aos jovens e adolescentes, a gente talvez não veja os resultados de imediato. Talvez o pai, a mãe, né, não vá ver os resultados de agora, mas a semente está sendo plantada. E isso é o mais importante. Tá? Puxando um texto bíblico, se me permite, a Bíblia fala assim que quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo não são os pais, não são as mães, não são os pastores, não são os líderes, mas é o Espírito Santo de Deus. Mas nós temos o dever de acompanhar nossos filhos, de fazer o melhor para eles, de estar junto com eles, para prepará-los para serem influenciadores no futuro. Amém. Muito bom a gente ver que funciona, né? Que dá certo. Opa! Né? Acho que isso move a gente a continuar. Né? Antes de caminhar, tem novas pessoas aí. Uhum. Algumas pessoas, Edson, colocaram o testemunho de como foi bênção o curso para elas. Ah, legal, que joia. Lá de Goiânia, o pessoal de Goiânia, tem o pessoal do Rio Grande do Sul também. também. O pessoal de Goiânia é ponta firme. Tem o pessoal do Rio Grande do Sul também. Também é ponta firme, Santa Maria, o pessoal de lá. Eu queria convidar você a participar da live quinta-feira que eu vou fazer, tá? Paulo e a Regina entraram aí, não sei se ainda estão, mas joia. É algo que eu já venho trabalhando há mais tempo, né? O Crau foi um dos primeiros que eu comecei a trabalhar. E a pergunta-chave que a gente vai trabalhar lá é o quão preparado eu estava quando me casei, né? Quando eu saí de casa na área de administrar as finanças, né? Uhum. Olha, o Paulo tá aí. Então, eu aprendi muito com o Paulo e com a Regina sobre isso, e aí eu chamei eles na próxima quinta-feira. Perfeito. Eles poderem compartilhar também. Então, quero já que horas deixar... que vai ser a live? Já deixa informado o pessoal aí. Quinta-feira, dia 11 de junho, às 20 horas. Tá? Uhum. Casal maravilhoso que me ensinou e tem me ensinado bastante, né? Que é o Paulo e a Regina. Tá? Uhum. Edson, vai ser excelente. Vai, se Deus quiser também. Como essa daqui, que bom. Vai ser também. Já estamos chegando no final, né? Eu queria deixar aberto agora para você tá bom. falar então, sobre vamos lá. O que você preparou para a gente. Isso. Rapidamente, então. São 7h48. Vamos nessa. Bom, pessoal, então, mais uma vez, recomendação pela terceira vez, né? O cara que bate na tecla, né? Pega papel e uma caneta aí, tá? Vamos lá. Eu acho importante uma questão, Danilo, e pessoal que está nos assistindo. Nós, como pais, como educadores, como professores, como líderes, como pastores, nós que trabalhamos com as crianças, jovens e adolescentes, preparando-os para serem influenciadores no futuro, nós precisamos entender que tem um texto bíblico onde Jesus chega e fala assim para os seus discípulos: vocês são o sal e luz. O sal é aquele que dá sabor, a luz é aquele que clareia a escuridão. Né? Ele fala assim, usando a linguagem um pouco mais antiga, fala assim, vós sois sal e luz. Interessante é que isso não é um convite. Jesus não estava perguntando quem quer ser sal e luz. Jesus estava afirmando, vocês são sal e luz. Então, ajam como sal e luz. Né? Porque se o sal não tiver sabor, não serve para nada. Né? Então, isso também cabe a nós como pais, como educadores. Sejamos sal e luz. Façamos diferença na vida de nossos filhos, dos nossos jovens, adolescentes, nossas crianças. Eu estava lendo um dos livros do John Maxwell, que fala sobre liderança. E o John Maxwell, ele faz uma pergunta, acho que eu comentei sobre isso na semana passada também. Você quer saber se você está liderando? É muito simples, basta olhar por cima do seu ombro
E aí ele completa: se você olhar por cima do seu ombro, não tiver ninguém te seguindo pelo seu exemplo, você só está passeando no planeta. Então, nós como pais, para nós prepararmos nossos filhos para serem influenciadores do futuro, tá? Nós temos que ser exemplo e agir, e trabalhar arduamente nisso. É claro que pode ser, e creio que todo mundo aqui, ninguém está isento disso, tá? É claro que por mais que a gente faça uma série de coisas desde quando nossos filhos são pequenos, talvez eles vão tomar decisões equivocadas no futuro. Talvez eles vão tomar decisões erradas, talvez eles vão quebrar a cara, talvez eles não atentem para aquilo que a gente fala. Aí entra a questão do arbítrio, do livre-arbítrio, da tomada de decisão, né? As questões são decisões, muitas coisas na nossa vida são decisões que nós tomamos, né? Certamente que meu pai falou, desde quando eu era criança, me ensinou uma série de coisas que quando eu me tornei consciente, eu acatei ou não aquela decisão. E eu paguei o preço por aquilo, bom preço ou não, tá? Mas o importante é que nós, pais, temos que entender que nós temos esse chamado, né? Então, eu queria sugerir uma questão para os pais anotarem aí. Tem esse livro que eu só vou me reportar ele rapidinho, Jogando para Valer. É um dos livros da UDF, espetacular esse livro. Eu estou lendo esse livro ainda. Mas ele fala sobre esses 6 quadradinhos aqui que eu vou falar rapidamente, tá? Que é sobre tempo, o azul é o tempo, amor, palavras, histórias, tribos e diversões. Por que eu quero falar sobre isso aqui? O que o livro fala? O que tem isso a ver com nós, como pais, para prepararmos nossos filhos? São 6 questões que eu quero dizer aqui. Nós temos que usar nosso tempo com nossos filhos, porque quando nós investimos tempo igual a criação de histórias, vínculo. Se a gente não investe, não gasta tempo em ter tempo com nossos filhos, nós não criamos histórias com eles. Então, primeira coisa, temos que usar o nosso tempo para criar histórias com nossos filhos. Nós temos que usar o nosso amor, derramar o nosso amor com eles. Amor não é passar a mão na cabeça sem chamar atenção, sem exortar. Pelo contrário, a exortação é sinal de amor, porque nós queremos que eles não errem. Quando nós investimos amor com nossos filhos, nós criamos valores. Então, amor, gastar tempo com amor igual a valores. Quando nós investimos tempo com palavras, diálogo, conversa, orientações, nós criamos direção. Então, tempo com palavras igual a direção. Quando nós usamos o tempo com histórias, contando histórias, compartilhando histórias, né, relatando histórias, é igual a nós geramos perspectivas futuras. Então, tempo com histórias igual a perspectivas. Quando nós usamos tempo investindo nas tribos, nos grupos de pessoas, ajudar nossos filhos a se localizarem, nós geramos nele um sentimento de pertencimento, de identidade. Então, tempo com tribos igual a pertencimento e identidade. E por último, quando nós usamos o nosso tempo com diversão, né, com os nossos filhos, nós geramos laços, amizades e conexão. Então, são essas 6 questões. Se alguém não conseguiu anotar, depois assista ao YouTube ou escreve para mim que eu passo para vocês. Faltam 6, 7 minutinhos, eu quero só continuar ainda, Danilo. Você fez uma pergunta aqui no... Posso colocar? Posso falar? Pode. Você colocou como última pergunta, eu vou ler a tua pergunta aqui, tá? Existe uma pesquisa que diz que cerca de 80% dos filhos de cristãos estão se desviando da fé da família até chegar à universidade. E é verdade isso. E no Brasil não é diferente, tanto fora quanto no Brasil. Há pesquisa, sim. Não sei se no Brasil existe uma pesquisa, mas existe uma pesquisa norte-americana que fala sobre isso. Está no livro Descrentes, que eu citei na semana passada. E tem também um outro livro, também do mesmo autor do Descrentes, baseado em pesquisas e levantamentos. É um baita de um livro chamado Geração Perdida. Foi escrita pelo David Kinnaman. David Kinnaman é diretor do Instituto Barna de Pesquisa. Então isso é cientificamente comprovado, pesquisa com milhares de entrevistas com jovens e adolescentes. Isso, está aí, exatamente. Geração Perdida. A questão é a seguinte, isso está acontecendo? Está acontecendo.
deve continuar acontecendo? De forma alguma. Grande parte, não quero ser generalista nem simplista, mas grande parte, grande esforço que pode e deve ser feito para evitar isso no futuro é justamente investir nas crianças hoje, nos nossos filhos hoje, né? A grande pergunta é, quem é que está influenciando mais nossos filhos? São os pais, com princípios e valores, ou são outras pessoas? E aí é que corre o perigo. Tá? Quando outras pessoas, né, estão influenciando nossos filhos mais do que nós mesmos com os princípios corretos. Então, uma palavra de encorajamento aos pais que estão nos assistindo, ou aos futuros pais, né? Não esmoreça, não desista, não vire as costas. Né? Tomemos como exemplo aquilo que Cristo faz em relação a nós mesmos. Se cada vez que a gente pisa na bola, Deus virasse as costas para nós e nos abandonasse, nós não estaríamos aqui. Nós temos que nos arrepender, e nos arrependemos, etc. e tal. É claro que é o pecado que faz a separação entre nós e Deus, mas assim, nós precisamos, assim como Cristo nos ama, Deus nos ama e não desiste de nós, né? Nós não podemos desistir de nossos filhos, sabe? Então, isso é algo importantíssimo. Danilo, eu creio que é isso que eu gostaria de estar compartilhando pelo tempo. Mais uma vez, tem mais coisas que eu poderia estar falando, mas muito obrigado pelo convite. Obrigado a você que está nos assistindo. Eu espero que essa live, apesar do curto tempo, 50 e poucos minutos, tenha sido relevante e possa despertar em você, pai, mãe, educador, pastor, líder, né, em cada um de nós, a importância de se investir, de se preparar os nossos filhos, preparar nossos filhos para serem influenciadores e bons influenciadores no futuro. Danilo, muito obrigado, meu irmão. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço, Edson. Acho que a sua experiência contribui muito para a minha vida, né? Para a vida das pessoas que estão assistindo, para as pessoas que assistem, vão assistir no YouTube, né? Lembrando ao pessoal que eu vou colocar no YouTube. Se der ainda hoje, eu já vou tentar colocar. Ótimo. Lá no YouTube. Quem não assistiu a primeira parte também, ela já está lá no YouTube, vocês já podem assistir. Quero reforçar a live quinta-feira que vem, às 8 horas, com o Paulo e a Regina, quando vai tratar sobre como ensinar as crianças a educação financeira. Tá? Só uma coisa, não vai ser no Instagram do GFI Paraíba, vai ser no meu Instagram, cdanilo.regis. Tá? Edson, eu queria abençoar a sua vida. Amém. Queria que Deus continue com você. Muito obrigado. Que seja sobre você e que a bênção que esteja sendo derramada sobre você seja derramada por todo o país, para que a gente possa ter jovens, adolescentes, educadores, pais sendo transformados pelo Senhor. E aí nós termos um país melhor, né? Uma cidade melhor, um estado melhor. É verdade. Onde nós estamos. Foi um prazerzão. Pô, o prazer foi meu. A gente está à disposição, Deus abençoe vocês, beijão para vocês aí, para a Gabi, para os filhos também, tá bom? E pessoal também, um abração, Deus abençoe vocês também. A gente está à disposição para servir naquilo que for possível, tá bom? Abraço, Edson. Valeu, Danilo, Deus abençoe, tchau, viu? Pessoal. Deus abençoe, Até mais. pessoal. Tchau, Até mais. tchau. Tchau, tchau.